Então, todo mundo ouvindo, né? Então, boa tarde, alegria. Obrigado aí a quem está participando durante o horário aí, o pessoal vai chegando, sempre chega um pouco mais tarde. A gente fazer esse negócio de sábado é sempre difícil, né? A concorrência com as lives aí dos sertanejos, dos funks, dos pagodes, é uma concorrência desleal, né? Hoje ainda tem futebol voltando aí do Campeonato Alemão, tá todo mundo vendo o Campeonato Alemão aí para matar um pouco a saudade, quem gosta do futebol, de ver um pouquinho de jogo ao vivo, de esporte ao vivo, né? E o tema hoje, a gente até depois eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho, né? Que a gente vai dar continuidade nesse trabalho, mas numa amplitude até diferente dessa, com o Conselho Regional de Contabilidade atuando com a gente, mas depois a gente entra nesse detalhe e explica um pouco mais isso. Tá? Eu queria começar logo o assunto. O tema é sempre o mesmo, né? A reforma tributária não pode, não deve parar, ainda que a gente entenda, saiba e concorde que não há nada mais relevante nesse momento do que cuidar das pessoas que estão precisando de apoio, né, em relação à Covid-19, né, atender aos pacientes, as pessoas que estão sofrendo muito com essa situação terrível que estamos passando, nessa pandemia horrível, que acho que a percepção que todos nós temos é que nenhum de nós que estamos vivos hoje conseguimos lembrar de nada parecido em qualquer momento da nossa vida. E mesmo na história a gente vai procurar e não é fácil encontrar algo similar ao que estamos vivendo. Esse ano 2020 vai entrar para a história. Espero que ele entre com esse aspecto negativo, que não tem jeito, ele está aí, mas que a gente consiga encontrar um caminho um pouco mais adiante e voltar a viver normalmente. Talvez a gente nunca mais volte, mas encontrar novos caminhos, inclusive, para melhorar o dia a dia de todos nós. Então, a prioridade é sempre essa, por isso até abrir com a hashtag ali, fique em casa quem puder, lógico, mas a gente não pode esquecer da sequência, porque a vida vai continuar, vai prosseguir. Então, o trabalho tem como objetivo mostrar a reforma tributária não pode, não deve parar, por mais que a gente saiba que a parte de saúde é prioritária. E eu coloco aí sempre o link do livro, deixa eu mostrar de novo o livrão aqui, ele é pesado, né? O link que está aí, Plataforma Política Social, é esse livro aqui, A Reforma Tributária Necessária, livro lançado em maio de 2018, né? no evento internacional realizado no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, com especialistas do mundo todo. E esse livro aqui, escrito por 40 autores, são diversos artigos, 804 páginas, ele traça um diagnóstico do sistema tributário nacional, com comparações, né, com o mundo, principalmente o mundo desenvolvido, a América Latina, e para cada tópico, para cada tema, eles apresentam sugestões, opções de um processo de reforma tributária que um processo de reforma tributária deveria seguir, ou deveria pelo menos olhar, trilhar, ver o que é realmente importante e relevante fazer. Isso aqui é apartidário, não é? É da esquerda, é da direita, é do meio, é liberal, não é nada. São propostas técnicas com um processo muito interessante de construção aqui, comparando com o mundo desenvolvido. Vale a pena, quem puder ler, claro, ler as 804 páginas é quase que impossível. Mas ler tópicos, temas, escolhe lá um dos 38, 39 capítulos e dá uma lida. São artigos escritos por mais de 40 pessoas. Eu não conheço ninguém, não tem o livro físico, o livro está na internet, está aí o link totalmente disponível. Tá? Bom, vamos lá. Hoje o tema é receita não recebida, mais tributada. Né? É o assunto. Deixa eu sair aqui para ir lá para o. Caramba, eu acho que eu fiz besteira aqui. Cadê aqui? Pronto, voltando. Então, o tema é receita recebida, mas não tributada. Né? Um ponto que sempre preocupou a gente em todos os momentos. Infelizmente, nessa situação da Covid-19, a inadimplência tende a aumentar bastante, já está aumentando bastante, e com isso é um ponto para discussão relevante, um assunto que teoricamente já foi até decidido no âmbito judicial, porém a gente entende que vale a pena sempre discutir, sempre debater o assunto. Tá? Até hoje temos aí o nosso querido Gerson Estouco, que vai me ajudar na reta final aí, depois dessa longa apresentação aqui, que eu vou tentar fazer nos 40 minutos regulamentares. O Gerson é bom ouvir a palhinha aí um pouco dessa opinião sempre relevante do Gerson.
Bom, por que a reforma tributária não pode parar? Esse slide aqui, você vai falar, eu já vi esse slide semana passada, mas eu vou trazer ele sempre. Você já viu semana passada e, eventualmente, vier aqui outro dia, já sob a vigência da integração com o CRC, que depois eu vou explicar, vai ver sempre o slide, porque, claro, eu vou adaptá-lo aos poucos, mudar, mas é o mantra, né? A lógica, a essência de um sistema tributário. Ele precisa ser simples, fácil, você tem que entender o que paga, por que paga e para onde vai o seu dinheiro. Justo na medida do possível. O mundo não é justo, o sistema tributário não pode ser justo. Mas, na medida do possível, o sistema tributário deve primar, lutar, brigar para ser progressivo. Quem pode mais, paga um pouco mais. Quem pode menos, paga um pouco menos. Essa é a lógica. Quem conseguiu amealhar ao longo da sua vida profissional, acadêmica e pessoal mais recursos, pode contribuir um pouco mais com a sociedade com um pedaço desses recursos. Até porque o patrimônio construído e a renda obtida, ela não foi obtida sozinho. Não há super-homem ou mulher maravilha. A sociedade ajudou todas as pessoas que têm renda um pouco mais elevada. Então, nada mais justo do que a pessoa que tem renda ou patrimônio um pouco mais elevado poder devolver um pedaço desse patrimônio com maior parcimônia, com maior percentual, para a sociedade. E um sistema tributário deve ser, sempre que possível, neutro, né? Deve ter a neutralidade como base, como mantra, né? Um sistema tributário não deve interferir na atividade econômica. E menos imposto para PJ e mais imposto para PF, isso é outra máxima que eu tenho, não largo dela. Eu continuo achando e entendendo que você tem que tentar tributar o mínimo possível as empresas e concentrar a tributação nas pessoas físicas, né? Na medida que, lógico, elas tenham capacidade contributiva. Tá? Então, essa é um outro ponto bastante relevante que eu entendo. Então, desculpa, só fui abrir aqui para o cachorro, senão ele ficar chorando aqui, aí não tem como fazer a conversa aqui com ele chorando no meu ouvido aqui. Então, o ideal é menos imposto para a pessoa jurídica e mais imposto para a pessoa física, lógico, dentro de uma razoabilidade de algo que seja factível de se cobrar. Não cobrar de forma muito elevada, né? Você tire a capacidade da pessoa que não mexa na capacidade contributiva, né? Dentro do que a pessoa tem capacidade de pagar. E o imposto de renda ele deve ser, na medida do possível, universal e realmente progressivo. Esse é o caminho, não é um caminho fácil, mas é o caminho que uma reforma tributária não pode deixar de trilhar. E nós não podemos perder essa oportunidade, diante de toda a crise que estamos passando, de aproveitar e fazer realmente essa mexida, de novo, sem confiscar dinheiro de ninguém, mas tentando tornar o sistema tributário o mais justo possível. E reduzindo também, dentro de um racional, os encargos sociais, porque não adianta querer cobrar um monte de encargos sociais das empresas, porque você não vai ter contratação de empregados com carteira assinada. Mesmo você vai começar a criar alternativas, carteira verde e amarela, carteira azul, carteira roxa, não adianta essas coisas. A gente tem que ter um sistema básico de encargos sociais, lógico, não pode ter deixar de proteger o trabalhador, mas a proteção em excesso ela acaba voltando contra o próprio trabalhador, e aí nós vamos tendo um volume, um contingente de pessoas fora, à margem do mercado de trabalho, à margem da economia, cada vez mais elevado, e isso é ruim sobre todos os aspectos, em todos os sentidos, não só tributários, como econômicos, sociais, e não vale a pena a gente aprofundar aqui. Tá? E o ideal, o mundo perfeito, não vai ser fácil chegar a isso, a gente conseguir um único imposto cobrado sobre o preço dos bens e serviços. É o ICMS, que o S ganha uma amplitude, e você passa a cobrar um ICMS único sobre toda e qualquer venda de mercadoria ou venda de serviços, com uma alíquota racional. Não é salutar a alíquota elevada que nós temos. Semana passada verificamos aqui, lembra? O Nescau custa R$ 6,00 no supermercado e aproximadamente R$ 2,00 desses 6 representam tributos. Né? R$ 4,00 é o preço do Nescau. Então, dá um terço por dentro, 50% por fora. É muito elevado, é muito alto. Então, o ideal, o racional seria você ter a alíquota que não seja desse patamar. Esse patamar é um padrão que, sinceramente, a gente não encontra paralelo no mundo. Não há tributação de consumo desse nível que a gente faz aqui no Brasil. Tá? Logicamente, a gente tem que trabalhar, lutar, buscar pelo fim da guerra fiscal. Essa semana eu estava até conversando lá na nossa comissão
do CRC, e toda a discussão era porque o Espírito Santo tem uma situação que cobra pouco imposto, e aí tirou a indústria do Rio de Janeiro. Aí eu estou pensando em como é que eu faço para criar uma lei para para diminuir o imposto, para tirar a empresa de lá e trazer para cá. Isso eu acho uma loucura. Isso eu não consigo entender como é que eu vou fazer reforma tributária assim. Se a gente não parar com essa briga, se ninguém parar, a briga não vai acabar, né? E aí a guerra fiscal vai virar uma guerra completa, vai se espalhar além do escopo fiscal. Não adianta querer tirar a indústria do outro lado cobrando menos imposto. O que tem que se fazer aí é uma política de governo federal integrada, né, de você buscar incentivos na esfera federal para levar empresas para regiões menos desenvolvidas. Não é reduzindo o tributo. Essa guerra acaba no final que todo mundo morre. Né? Todo mundo morre. Morre quem concedeu o desconto, morre aquele outro que perdeu, acaba perdendo no final. Tá? E é fundamental, o professor Zé Antônio Filgueira sempre lembra isso, né? E eu gosto de trazer esse final aqui, esse último tópico. A revisão completa dos gastos públicos é fundamental para que todos os 5 itens aí sejam aceitados, sejam aceitos, né, pela sociedade, que nós possamos aceitar esse eventual aumento de encargo para um e para outro, mas sob a ótica de que o nosso gasto público, o imposto, ele é investimento. Ele não é utilizado para outro fim que não seja o investimento para a promoção do bem comum da sociedade. É uma mudança cultural que não é fácil, mas a gente tem que perseguir. Nem que a gente demore 5, 10 anos para conseguir isso, nós não podemos largar esse caminho, esse ponto. Tá? E aí, eu queria trazer esse slide, antes da gente entrar no... Eu vou entrar no tópico principal, tá? Me dá só uns 5 minutos que eu já vou entrar. Esse slide aqui, é porque a gente fica discutindo muito por que o sistema tributário ficou desse jeito, o que aconteceu. Esse slide é muito interessante, eu resgatei lá do palestrão, falei, eu vou levar esse aqui rapidinho para mostrar para eles. Fica uns 3 minutos ali, todo mundo vai vendo, vai entendendo, eu vou falando e vocês vão acompanhando. Aqui, antes da Constituição Federal, era essa a distribuição de recursos, né? Entre União, Estados e municípios. Hoje não é hoje, 2018 não é hoje, 2018 foi há 2 anos, mas é o último dado disponível de arrecadação, então a gente deixou hoje aqui, mas é 2020. Hoje, 2018, que é igual a 2020, é essa regra. O que nós percebemos aqui? A União sempre cobrou, arrecadou e fiscalizou os 4 primeiros tributos aqui, né? IR, IPI, IOF e o ITR. Mas o imposto de renda que eu queria chamar a atenção. A União cobrava, arrecadava e fiscalizava, ficava com 67%, 2/3. Mandava 1/3 obrigatoriamente para os estados e municípios mediante o FPE e o FPM, o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, de forma obrigatória. Né? A União também tinha os impostos únicos. Esses IUs aqui é tudo imposto único, tá? Imposto único sobre energia elétrica, imposto único sobre serviços de transportes, transportes interestaduais e intermunicipais, imposto único de combustíveis e lubrificantes, e imposto único de comunicações. Esses 3 aqui, a União cobrava, arrecadava e fiscalizava, e vejam, ficava com 100% de comunicação, 40% dos combustíveis e lubrificantes e 30% do imposto único de energia elétrica e também do imposto de transporte. Transferia parte para os estados e parte para os municípios. Né? Esses 3 impostos aqui, esses 4 impostos aqui, que na verdade estão nas 3 colunas, eles migraram para o ICMS, olha que interessante. A União perdeu a arrecadação desses impostos únicos. Eles migraram para o ICMS, e o ICMS, que era 5% do PIB lá em 88, hoje é quase 7% do produto interno bruto, quer dizer, foi pelo menos o ano passado. E aí você percebe por que a União foi criando contribuição. Por que a União foi criando PIS? PIS já existia, mas ganhou incremento, né? Tinha criado o FINS Social, alavancou o PIS, criou COFINS, criou contribuição social sobre o lucro líquido, CID e outros penduricalhos federais. Por quê? Para cobrir, porque ela tinha essa arrecadação que vocês estão vendo aqui. Depois da Constituição e até hoje, o que acontece? A União só fica com metade do imposto de renda que ela cobra, arrecada e fiscaliza. Só fica com 40% do IPI. Tá? E esses impostos únicos aqui ela perdeu para o ICMS. Então, como é que ela contra-atacou? Aumentando a arrecadação de COFINS, CSLL, para manter ali minimamente a sua posição. E essa loucura, essa confusão que é o sistema tributário,
é explicada, justificada hoje por conta dessa situação específica. Tá? E aí, o que aconteceu com o IPI? Né? O IPI ele arrecadava 20% do total que a Receita Federal cobrava. Hoje, ele responde por 5%. Perdeu o sentido. Né? O mesmo imposto de renda. O imposto de renda era metade da arrecadação da Receita Federal. Hoje é 41%, 40%, 41%. Os outros 8%, 9% foram migrados para a contribuição social sobre o lucro livre. Tá? Então, a gente observa aqui um redirecionamento de recursos para os estados e municípios, que, logicamente, a União continua com uma série de obrigações e buscou caminhos para manter a sua arrecadação anterior. Isso explica um bocado o porquê da nossa confusão atual. E aí vamos para o problema de hoje, né? Que eu, na verdade, queria tratar hoje, que é ainda integrado na parte relacionada à multiplicidade de tributos. Né? A multiplicidade de tributos é um ponto sempre preocupante, e eu começo com esse slide, que boa parte dele também estava aqui na vez anterior. Né? Se o Brasil fosse integrante da OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, é o chamado Clube dos Países Ricos, né? O mais desenvolvidos. Se o Brasil fizer parte da OCDE, estamos tentando entrar lá, tá? Nós teremos a carga tributária mais desequilibrada do grupo de 35 países. Olha que beleza. Não é a maior carga tributária, não. A nossa carga lá das 35 seria a 22ª maior, se eu não me engano. Quer dizer, tem muita gente com carga tributária maior que a nossa. O problema não é o tamanho, o problema é o desequilíbrio, é a forma como ela está estruturada, calcada, centrada em impostos cobrados sobre mercadorias e serviços. Né? Os tributos sobre consumo, como está escrito aí, representam metade da carga tributária. E não é só o tamanho que assusta, assustam também os múltiplos tributos, a quantidade. Né? Assusta você ter IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, ACID de combustíveis, o imposto de importação, que naturalmente acaba influenciando o preço final dos bens e serviços, e outros penduricalhos. Eu tenho o FUSH, o FUNTEL, o FISTEL, o CONDECINE, outras contribuições em alguns setores específicos que oneram o preço final dos bens e serviços. E eu trouxe aqui o amarelinho, aqui, a comparação, né, a tabelinha, com a comparação Brasil e média da OCDE. Na média da OCDE, a renda e o patrimônio respondem por 39% da carga tributária dos países. No Brasil é 25%, enquanto o consumo mais encargos sociais, e olha que na OCDE você tem países muito mais com pessoas com muito mais idade do que no Brasil, né? Uma população idosa maior do que a brasileira, mas mesmo assim os encargos sociais analisados em conjunto aqui, a OCDE tem 61% da sua carga tributária em tributos sobre consumo e encargos sociais, enquanto no Brasil esse percentual vai a 75% do total de tributos que por aqui se cobra. E aí aquela reflexão, a mesma que nós fizemos semana passada nos 3 primeiros bullets, né? A necessidade de ter PIS e COFINS, se já temos ICMS e ISS. O que é o PIS e COFINS, na verdade, se não o ICMS e ISS com outra roupa, com outra embalagem. Né? A outra pergunta, o IPI pode ser considerado imposto, pode ser tratado, modificado para ser um imposto seletivo? Tem imposto demais no preço dos produtos e serviços? São perguntas relativamente fáceis de responder, difíceis de colocar em prática, por falta de vontade política. E é esse trabalho que eu estou tentando fazer aqui, e agora tentando integrar com o CRC, a gente vai buscar um caminho maior para ver se chega onde deve chegar esse tipo de informação, de forma detalhada, técnica, o mais didático possível, né? Porque isso não é um tema fácil, tentar tornar o mais acessível possível à população, para as pessoas entenderem a importância da reforma tributária. E a última pergunta é o tópico de hoje, já que eu tenho muitos tributos, muitos tributos, né, nas mercadorias e serviços, é a pergunta: deveria ter cobrança de impostos e contribuições na hora que eu vendo uma mercadoria, um serviço, a prazo, claro, e posteriormente eu não recebo? É justo você cobrar um tributo nessa situação? No Brasil, é cobrado tributo? Você cobra tributo quando acontece isso? Você permite que a empresa desconte depois a eventual inadimplência? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui na sequência. Aí eu trouxe esse slide aqui, também antigo, o slide lá do IBPT, né? Que traz diversos produtos. Nós trabalhamos semana passada com Nescau, não foi? O achocolatado. Eu acho que achocolatado nem está aí. Aí eles
trazem. Isso aí já tem alguns anos, uns 3, 4 anos, talvez alguns produtos tenham aumentado, diminuído, mas... E tem média, né? Por exemplo, energia elétrica 48, aí vocês vão ver daqui a pouco quanto é que tem de tributação aqui no Rio de Janeiro, que a Light informa, né? Eu trouxe a energia para mostrar hoje. Um picolé, 38% de tributo, um tênis importado, quase 60%. Mesmo as bebidas aqui, que tem que ter tributação alta, mas você cobra 82% de imposto no preço da cachaça. Eu estou imaginando, entendendo pela lógica que está aqui, que aqui está tudo por dentro, né? Se está por dentro, é sempre bom lembrar, não esquecer, né? 40% por dentro, que é a alíquota estimada que tem no preço de uma conta de celular, 40%, representa, na prática, 100 é a conta, 40 é o imposto, 60 é o serviço. Então, representa 40 sobre 60. Então, na verdade, por fora, é como se você contratasse o serviço de 60 e a empresa te cobrasse mais 40 de imposto. Isso dá, por fora, 67%. Né? Quanto maior a alíquota por dentro, bem maior é a alíquota por fora. Bom, aí prosseguindo aqui, no próximo slide, eu também trago um exemplo de um posto de gasolina. Eu sei que essa gasolina está muito cara, mas como eu tinha feito as contas com R$ 5, eu não vou mudar agora. Deixa, porque daqui a pouco volta para isso. Né? Baixou um pouco por conta da Covid-19. No estado do Rio, admitindo que você coloque R$ 200 de gasolina no seu automóvel, com R$ 5 o litro, né? 40 litros, porque é importante ter quantidade de litros, porque tem tributo sobre o litro, né? O que você paga hoje, para ficar bem simples de entender? Você paga esses 3 tributos aqui, 3 contribuições e um imposto. Você paga o PIS e a COFINS, o PIS vai para a parte do trabalho, para fundo de amparo ao trabalhador, para pagar o seguro-desemprego, para pagar o abono anual. A COFINS vai para a saúde, previdência e assistência, são tributos federais. Então, você paga PIS e COFINS de R$ 25,36. Essa alíquota vai a quase 80 centavos por litro, tá? Só que ela é cobrada na refinaria sobre a gasolina A. E a gasolina A não é a integral que você coloca no carro. A gasolina A você tem um aditivo, você adiciona etanol ali. Então, como você adiciona etanol, na verdade, eu já faço a conta aqui, deixando apenas a parte da gasolina, tá? Para não ter qualquer situação específica de interpretação diferente. A CID, R$ 4, porque cada litro de CID combustíveis, você coloca 10 centavos 10 centavos da CID. Né? É 10 centavos por litro. 40 litros dá R$ 4. E o nosso bom ICMS, você tem 34%, vai a R$ 68 aí de tributação. Dá um total de 97,36. 97,36 cobrado sobre 200, vai dar 49% aproximadamente. Se você botar por fora, né, tirar 102 é a gasolina, 97 é o 102,64 é a gasolina, 97,36 é o imposto, vai dar 94%. É realmente muito elevado. Tá? Aí, o exemplo de hoje, para a gente chegar no ponto de debate, aí, de reflexão. Tá? Eu trouxe a conta da Light, aí peguei aqui as alíquotas de PIS e COFINS. Eu sei que elas pagam 7,6 e 1,65, mas aí tem desconto, tem redução daqui, dali, do que paga. Eu peguei exatamente o que tem na conta de energia, né? E fiz uma analogia aqui com o valor redondo para facilitar o entendimento de vocês. Olha que interessante, isso aqui é dado do Rio de Janeiro, tá? A conta da Light está aqui, cadê a conta? A conta está até aqui. É com ela que eu fiz o trabalho. A conta está aqui. A continha da Light está aqui. Então, a Light, ela cobra, digamos, ela vai te entregar a energia e ela precisa, para obter um retorno necessário, desejado, entregar a energia na nossa casa, essa energia consumida, né, essa quantidade de energia que ela entregou aqui, ela precisaria cobrar R$ 653. E aí, o que acontece? Ela, ao vender a energia, ela tem que pagar PIS, COFINS e ICMS, que é um dos mais altos, se não for o mais alto do Brasil. Isso dá um total de 34,7%. Qual é a continha que ela faz? Os tributos, 34,7%. Sem discussão de um na base do outro. 34,7%. A conta, 65,3%. Fazemos a conta de trás para frente, chegamos a R$ 1.000. Então, eu terei que cobrar a conta de energia de você, cliente, por R$ 1.000.
E aí, ao cobrar a conta, eu sou obrigado a pagar também uma CIP, ou COSIP, né? Contribuição sobre a iluminação pública, que é uma contribuição, era taxa, caiu, não podia ser cobrada como taxa, né? Porque era inconstitucional, você não tinha a individualidade, não conseguia cobrar de forma individual do contribuinte, aí passou a se criar a se cobrar como contribuição. E aí você paga aproximadamente 3,5%, é um cálculo complicado, eu botei já o percentual aqui, chegando a R$ 35. E acresce ao preço, igual o IPI, né? Que nós aplicamos semana passada no Nescau. E aí aqui estaria a DRE da Light, considerando que só tivesse esse cliente aqui, 1,35, que foi a conta, 35 é a CIP por fora, Receita Bruta 1.000, aí tem o ICMS, tem o PIS e a COFINS aqui, vai dar R$ 653 de receita líquida. Fazendo aquela conta que nós fizemos semana passada, dá 37% por dentro e 58,5% por fora. Aqui, pelo que eu entendi, tem alguns impostos ainda, poucos, mas nas etapas anteriores. Eu não quis pegar isso para não complicar, também não é o objetivo hoje discutir essa ponta aqui. O objetivo hoje é usar a conta de energia como base, né? Isso vale para qualquer mercadoria, qualquer serviço. Lembra do Nescau? Vale para o Nescau de semana passada, né? A indústria vendia ali por R$ 4,50 por aí, e já tinha pago R$ 1 e pouco de IPI, ICMS, PIS e COFINS, né? E depois o supermercado vendia para o consumidor final pagando mais uns centavos ali. A pergunta de hoje é a seguinte: a inadimplência, não é a pergunta, o objetivo, né? Porque já está respondido. A inadimplência libera a Light de pagar o tributo cobrado sobre a conta, quer dizer, esse PIS, essa COFINS aqui, e esse CMS que ela pagou, ela pode deixar de pagar ou pode descontar se esse cliente, se eu, que sou o consumidor da conta, não fizer o pagamento, tá? Ela tem direito de deduzir isso? A legislação brasileira diz que não. E isso sempre foi problemático, né? Sempre foi problemático. O problema é que isso vai ganhar um contorno, um tamanho muito maior, né? Aí eu trouxe aqui um pouquinho da visão jurídica do tema, né? Rapidamente, a consulta lá atrás feita por uma empresa para a Receita Federal e depois a decisão já do STF, né? Em relação a uma ação impetrada por um supermercado que tinha perdido na segunda instância, né? E aí um pouquinho dos motivos, da lógica, da explicação jurídica. Eu resumi para não ficar mais poluído do que já está aqui o slide, a informação para vocês, né? É interessante ver o argumento do contribuinte no parágrafo final, né? A exigência do recolhimento do PIS, da COFINS, e, sinceramente, isso vale para os outros tributos também, né? Fere de morte o princípio da capacidade contributiva e o princípio da isonomia. Quer dizer, eu não tenho capacidade, daqui a pouco o Gerson até explica melhor esses detalhes, esses termos jurídicos de uma forma bem didática para a gente, né? Mas você não tem capacidade de pagar isso, porque é muito simples, a conta de R$ 1.000 não foi paga. Como é que eu tenho que pagar aqui os 300 e poucos reais de tributo? Né? O Nescau que eu vendi, o cliente não pagou. Ele não pagou, como é que eu tenho que pagar o imposto sobre a venda do Nescau? Né? E até diz aqui, natureza confiscatória, né? Porque não, esse recurso, na essência, ele acaba não ingressando no patrimônio da empresa comercial, da empresa industrial ou da empresa de serviços. Tá? Então, esse é o argumento, o processo jurídico, né? Uma das consultas, das muitas feitas pela Receita Federal, em relação a essa situação, e a decisão do STF dizendo que não cabe exclusão. E, logicamente, que a mesma situação se aplica para o ICMS, se aplica para o ISS, se aplica para qualquer outro tributo cobrado sobre a receita. Tá? Vence o tributo, você tem que fazer o pagamento dele. Se o cliente não pagar, para o imposto de renda, para o lucro da empresa, não há problema. Porque para o lucro você. Quer dizer, há problema sim, tá? Você tem um fluxo de caixa enorme aí, porque você paga o imposto de renda agora e tem um tempo longo para conseguir deduzir isso depois. Mas pelo menos você consegue deduzir isso como despesa, com regras, com exigências legais de justiça e tudo. Então você consegue deduzir, tá? Agora, os tributos sobre a receita, e o Brasil tem muitos tributos sobre a receita, vocês viram ali pelos percentuais cobrados nos produtos,
Esses não há possibilidade de dedução. E com a Covid-19, o que vai acontecer? Você vai ter uma inadimplência muito grande, né? E essa inadimplência grande, ela vai ocasionar isso. Em algumas situações em que você conceder ao seu cliente algum desconto e conseguir colocar isso no contrato, por exemplo, locação, se você é lucro, isso aí tá, deixar claro, essa situação só vale para empresas de grande porte. As empresas, as 100 mil empresas brasileiras, pouco mais que isso, tributadas pelo lucro real. Essas têm esse problema, porque quem é tributado pelo lucro presumido, as médias empresas e as pequenas, tributadas pelo simples, se elas tiverem receitas não recebidas e inadimplidas, elas não precisam pagar esses tributos, já que elas podem utilizar o regime de caixa para tributação das suas receitas. Mas quem é lucro real não pode usar o regime de caixa, é obrigado a usar o regime de competência. Então, nesse caso específico, não tem o que fazer hoje, você tem que pagar esse tributo. A gente tem feito, eu mandei para o professor Natan, ele mandou para o professor Eliseu Martins, para os colegas lá de São Paulo, essa minha argumentação, né? A contabilidade não tem muito o que fazer, a receita foi registrada, ela foi ganha, a empresa tem essa receita, então não há como deixar de contabilizar a receita. E também não há como vender algo hoje, ou vender algo em março para receber em abril e o cliente não pagar mais. Não há como você chegar em outubro, setembro e falar assim: vou remontar a venda feita lá em março. Digamos que você tenha vendido por 100 e lá em outubro, novembro, você tenha sido obrigado a fazer um acordo e deixar o cliente pagar 50, porque é melhor receber 50 do que não receber nada. O cliente não tem condição nenhuma de pagar a diferença. Então, você pode dar esse desconto? Pode. No imposto de renda, com algumas regras, você resolve isso. No PIS e COFINS, não. Você vendeu por 100, só recebeu 50, mas você acabou tributando os 100. Quer dizer, se o legislador te cobrou 7,6% de COFINS, vamos botar 3%, que é mais. Não, 3% é lucro presumido. Se ele te cobrou 7,6% de COFINS, e, na verdade, você está cobrando 7,6% não sobre 100, mas sobre 50, ele dobrou a alíquota, concorda? Ele está te cobrando uma alíquota de COFINS não de 7,6%, está te cobrando 15,2% de COFINS nesse caso. Então, é uma situação difícil, tá? Que não sei aí qual é a visão jurídica do Gerson, o que é possível fazer, já que a gente já tem decisão específica em relação ao tema. A princípio, vamos depender de algum apoio, algum processo legislativo. É difícil você pensar em alguma coisa nesse sentido, né, nesse momento, mas acredito que seja um ponto que deva afetar aí um conjunto grande de empresas e, repito, é mais uma das mazelas do nosso caótico sistema tributário, né? O nosso modelo tributário, aí já tem o que fazer, a mesma coisa que a gente falou semana passada, né? O nosso modelo tributário é tão complexo que ele traz essas situações aqui, né? Ele traz a situação da light, você tem a conta, da light e de tantas outras, né? Você tem a conta, tem os impostos, você tem que a conta não vai ser recebida. O que você faz? Como é que você vai fazer? Você vai pedir para o fisco não pagar? Não pode, ele te cobra. Ele te cobra, né? O argumento lá do Toffoli, que foi o relator, né? Está aqui, ó. Não é possível equiparar vendas inadimplidas a vendas canceladas, né? Porque no cancelamento o fato gerador do tributo não chega a existir, enquanto o inadimplemento das vendas a prazo não desconstitui o fato gerador, não retira, não elimina, não cancela o fato gerador. Não está errado de todo, né? O fato gerador existiu, aconteceu. Agora, ele não se materializou, ele não se confirmou economicamente falando. Então, como é que se cobra isso? É bem difícil, bem complicado. Daqui a pouquinho a gente ouve o Gerson aí para ajudar a gente a botar uma luz técnica, jurídico-contábil, né? Com o Gerson, além de entender bem da parte jurídica, é sempre um contador de primeira, uma luz sobre esse tema aí. Tá bom, gente? Aí é isso. Aí depois, no final, é a repetição dos slides, tá? Não tem nada diferente do que nós vimos semana passada. É sempre aquela meu mantra, né? Minha lógica de a gente precisa fazer leis ordinárias, não adianta querer fazer reforma tributária reinventando a roda.
essa semana, acho que eu ouvi, foi o Rodrigo Maia que falou, né, que a proposta de reforma tributária está lá prontinha para ser votada. Me deu um arrepio, porque a proposta que está pronta para ser votada, citada por ele, é a que cria o IBS, né? E eu tenho muita preocupação, eu já fui partidário disso, tá? De criar um imposto novo e tal, mas o tempo vai. Você tem que aprender, né, com o tempo. Você não pode criar o cabelo branco e ir piorando. Você tem que pensar, aceitar, entender as coisas. Você vai para lá e vai para cá. Isso aqui que eu estou propondo não é isso e acabou. É sempre ideia, são sempre ideias, né? As ideias são modificadas. Isso é um tema muito complexo. Imposto novo, num momento desse, não é o ideal. Criar um imposto novo, manter os anteriores, fazer migração, é muito complicado. Então, vamos tentar resolver com o que tem aí. Vamos tentar mexer o mínimo na Constituição, né? Vamos colocar o PIS e a COFINS juntos. Isso aí dá para fazer. Isso aí não é reinvenção de roda. Juntar PIS e COFINS não é nada que vai matar ninguém. Aí eu botei esse 8% aí, eu falei semana passada, né? Esquece 8%. Podia ser 7%, podia ser 15%, podia ser 3%. Tem que fazer conta. Mas bota o PIS dentro da COFINS, passa a cobrar todo mundo igual, pelo método não cumulativo, mas o não cumulativo pleno. O PIS e COFINS é só sobre o valor adicionado. Qualquer coisa que você comprou, que teve cobrança de PIS e COFINS, você desconta na hora de pagar sobre a tua receita. Vai pagar apenas sobre o que você realmente adicionou. Tá? E passa a cobrar por fora. O preço é 100, a alíquota é 8, você vai pagar 8, vai para 108. Aí eu comprei um monte de coisa por 50 aqui, paguei 4. Tá bom, então você paga 8 menos 4, 4. Toca a tua vida e vamos embora. É assim que deveria ser. E aos poucos, né, na medida em que você recomponha, rearrume, reorganize a tributação do imposto de renda da pessoa física, você poderia naturalmente ir reduzindo essa alíquota de COFINS aqui e arrumando a casa. Resolver o problema nunca vai. O ideal é um dia essa COFINS ser extinta. Um dia, não precisa ser agora. Vamos aos poucos, deixa ela aí, ela já existe, ela continua, junta com o PIS e bota por fora, que você resolve boa parte do embrólio jurídico que a gente tem sobre o tema, acaba com essa confusão de crédito, que esse negócio de crédito é uma interpretação absurda sobre isso, tá? E depois do ICMS, é o mais difícil, mas você tem que ter uma nova lei complementar, regulando o ICMS nível nacional, botando 2 alíquotas, de forma organizada, as alíquotas são aleatórias aí, pensar bem, para não ter distorção, se você ficar mandando mercadoria para um lado e outro, fazer a mercadoria rodar 600 quilômetros. Eu conheço um caso de uma empresa que tem uma filial em Pirajuba. Pirajuba é divisa de Minas Gerais com São Paulo. Essa drogaria tem um centro de distribuição localizado em Ribeirão Preto, que fica a pouco mais de 100 quilômetros ali de Pirajuba. Estrada muito boa, rapidinho chega lá. E tem outro centro de distribuição que fica na região metropolitana de BH, agora não lembro se é Contagem ou Betim, mas é uma coisa dessa assim, acho que é Contagem. Então, olha que interessante, que é absurdo, né? Essa drogaria pega o seu remédio para entregar essa sua filial de Pirajuba lá de Contagem. Por quê? Por causa do ICMS, por causa dos aspectos tributários envoltos no tributo estadual. Aí ele roda quase 600 quilômetros em estradas ruins, porque tem uma economia tributária que justifica, nesse caso, a situação. Então, a gente tem que acabar com isso. Não é fácil, não é simples, mas temos condições, temos profissionais capacitados para elaborar esse tipo de normativa e resolver esse problema. Tá? Um dia a gente vai falar um pouco, bem mais detalhes aí sobre o ICMS, não é hoje. Uma nova lei complementar também regulando o ISS. O ISS tem muito problema, também não dá para juntar com o ICMS de uma hora para outra. Tem uma certa confusão, tem muito serviço hoje no limbo aí. A gente pode arrumar, regular o ISS direitinho por enquanto, tentar botar uma alíquota única por fora também, pode ser os 5% que são cobrados hoje na maior parte das situações, tá? E o ideal é você colocar o ISS como obrigação de pagar para todo mundo, qualquer pessoa que contrate um serviço, pessoa jurídica que contrate serviço, deveria ser obrigado a fazer de forma rápida, simples, prática. Entrou na internet, clicou no... deveria pagar a Receita Federal e o dinheiro ir direto para o município. O imposto é municipal, não deixa de ser. Mas num site federalizado, você entraria ali, pagaria o seu ISS bonitinho sobre o serviço que você contratou. Contratei o Gerson lá para me prestar o serviço de consultoria tributária, contábil tributária. Maravilha, vai pagar quanto? O Gerson, didaticamente, 1.000. 5% de ISS, 50%. Não é o Gerson que vai recolher o ISS dele. Você, na hora de pagar, você vai pagar R$ 1.000
e a nota fiscal já vem com 1.000, com 5% de ISS ali, acrescido, 1.050, o prestador recebe 1.000, você já manda os 50 direto. Onde é que o serviço foi prestado? Aqui, vai para cá. Não foi aqui, eu não consigo identificar onde foi, então vai para o município de estar domiciliado. Vamos arrumar assim e vamos costurando, corrigindo as pequenas situações no caminho, né? O IPI deveria ser seletivo, né? Não deveria ter as 430 páginas que tem, quase 442 está aqui. Deveria ser um imposto seletivo com pouquíssimos, deveria ser um imposto seletivo com pouquíssimas alíquotas sobre poucos produtos, realmente seletivo. Não é fácil encontrar essa seletividade, mas deveria ser realmente seletivo e fácil de entender, tá? E cobrado de forma monofásica, uma única vez, na venda para o comércio, ou para a pessoa física, ou para a prestação de serviços. Uma vez só, se cobraria esse IPI com uma tabela com 1 ou 2 páginas no máximo, tá? E é muito importante que se crie um grupo de estudo misto, porque tem que ter gente da academia, tem que ter estudiosos do direito tributário, tem que ter academia, como eu falei, tem que ter representantes das empresas. Não pode ser também um grupo de 25 pessoas, 30 pessoas, mas um grupo pequeno que você consiga colocar a sociedade representada ali e também os parlamentares, claro. É fundamental que eles participem, porque são eles, no final, que vão votar, que vão arrumar a casa sob a ótica tributária. Tá? Então, é isso que eu queria falar. São 3h44. Eu falei praticamente dentro do que eu me programei aí, dos 40 minutos. Eu vou abrir agora para ouvir um pouquinho vocês. Você pode completar se quiser alguma coisa. Depois eu vou passar a palavra para o meu amigo Gerson Stocco e vou ver aqui, tem 18 comentários aqui. Vou dar uma lida nos comentários aqui, a gente vai respondendo e interagindo aos pouquinhos. E antes de passar para o Gerson rapidamente, só uma coisa que eu acho muito importante passar para vocês desde já, e vou deixar a visão jurídica desse tema aqui na tela, que é a seguinte: o CRC, essa semana eu fiz uma live com o professor Cláudio Carneiro, até sobre esse tema também na segunda-feira, muito bom a live, não conhecia o professor Cláudio, o doutor Cláudio Carneiro, excelente professor da área do direito tributário, e ali eu estava conversando com o Samir, o presidente do CRC, né, da gente levar esse projeto nosso aqui de reforma tributária não pode parar para o CRC do Rio de Janeiro, né? O Samir, o presidente Samir, vai fazer esse trabalho, tá? Então, eu não vou fazer esse trabalho semana que vem, não vai ter assim, graças a Deus, porque eu estou vindo aqui só para não deixar o pegas na mão, mas eu não entro sábado. Então, não vai ter aqui na semana que vem, mas vai ter depois. Provavelmente no dia 30 a gente já vai voltar integrado com o CRC, num outro modelo IPEC e CRC, fazendo uma parceria aí para a gente avançar nesse tema, trazer especialistas para debater, para ver o outro lado, outra visão, tá? Fazer, traçar um diagnóstico dos problemas que nós temos e as soluções, o caminho para a gente tentar resolver os muitos problemas que nós temos. E a ideia, posteriormente, é o Conselho Regional de Contabilidade, representando o Rio de Janeiro aqui, os profissionais da área contábil do Rio de Janeiro, nós apresentávamos uma proposta de apoio, né, de suporte ao Congresso Nacional para ajudar. E, sinceramente, eu não consigo entender, encontrar e pensar outra classe que não a contábil que tenha melhor condição, melhor conhecimento sobre o sistema tributário, com todo respeito aos colegas do jurídico que estão aqui, mas, claro, integrado com o jurídico é fundamental. Mas o profissional da área contábil tem toda a condição de levar uma proposta do Conselho Regional de Contabilidade, integrado com os colegas da OAB, claro, a OAB, nesse grupo que a gente está montando aqui, vão estar representados ali o professor Daniel Gugino, o professor Alvarenga e tantos outros, Gilberto Alvarenga e tantos outros colegas. A gente vai fazer um trabalho bem interessante, depois eu detalho mais. Tá bom? Zé, toca aí. Alegria. Obrigado. Boa tarde aí, pessoal. Depois dessa excelente explanação aí do Paulo, né? Hein, Paulo, já temos algumas perguntas aí. Eu vou abrir aqui para ver. Deixa eu me achar. Enquanto o Gerson, passar a palavra para o Gerson Stocco, nosso amigo, né? A poder comentar aí, depois você volta com as respostas. Gerson, claro. Por favor. Aqui. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com os amigos, com o pessoal que está nos assistindo. Eu queria muito agradecer a esse convite. Paulo Henrique, você é sempre um cara amigo e que sempre nos dá esse
de oportunidade. Também agradecer aí ao Zé, agradecer ao Edmilson também, que está aí na tela. Esse tema, né? O tema tributário sempre é espinhoso, né? Sim. Então, não tem talvez uma resposta única e a gente vai procurar aqui, dentro do tema, traçar algumas observações. A primeira apenas, fora do tema, PH, gostei de uma live patrocinada do IPEC, né? Pela Coca-Cola, no seu copo, e pelo Nescau, que você tanto citou aí. Está fazendo que nem os artistas, de Não estou fato. levando nada, tá, Gerson? Gerson, o IPEC precisa sobreviver, Gerson. E a Coca-Cola é água, tá? A garrafa d'água está aqui, não tem refrigerante, não, não pode refrigerante. Eu pensei que tivesse uma caipirinha, PH. Sábado à tarde. Mas, senhores, vamos então falar sério aqui do tema. Primeiro ponto, até numa abrangência geral, algo que de 88 para cá, da Constituição para cá, algo que me chama muito a atenção no direito tributário é a falta de sistema. Porque a gente pega o capítulo que trata, que a Constituição trata dos tributos, o cabeçalho é do sistema tributário nacional. E o que nos falta, e vem cada dia mais faltando, é um sistema. Algo que, de fato, você possa dizer, se a gente pudesse comparar com os nossos sistemas de informática, algo que fosse assentado, que você não tivesse possibilidade de customizar, de modificar a qualquer tempo, senão em situações extremamente especiais. E não é exatamente isso que tem acontecido ao longo desses anos, com todos esses gatilhos, todas essas imperfeições que vêm sendo criadas aí de afogadilho e por necessidades momentâneas e que fazem com que esse nosso sistema tributário seja um emaranhado. É só pegar a questão do próprio PIS e da COFINS, independentemente se são duas contribuições que poderiam ser juntas numa só, eventualmente juntadas aí ao próprio ICMS para simplificar, mas independentemente disso, se a gente pegar o PIS e a COFINS, vejam só que confusão que se faz com essas duas contribuições. Tem contribuição monofásica, tem contribuição não cumulativa, mas não se pode abater todos os valores que se paga. Você tem, nas próprias contribuições não cumulativas, o artigo 10 da 10833, que trata das exceções, são receitas de determinadas empresas que são excluídas do regime não cumulativo, mas outras receitas das próprias empresas estão no regime não cumulativo. Enfim, é uma colcha de retalhos. E isso, em qualquer reforma tributária que se possa pensar, a gente tem que acabar com essa possibilidade de jeitinhos, de modificação. Não se pode fazer um sistema tributário em que, a cada vez que se precisa de uma arrecadação ou de se mudar determinadas coisas, se venha com uma mudança, e mudanças essas que só atrapalham o sistema porque vão complicando. O problema do sistema tributário brasileiro, até os estrangeiros às vezes entendem isso, embora a carga seja alta, mas o problema é a própria arrecadação, a própria forma de arrecadar, de calcular, e tantas exceções, e isso é que na minha maneira de ver,
um dos grandes problemas que a reforma tributária tem que modificar e aplainar isso de uma vez por todas. Na questão da inadimplência, o Paulo Henrique já colocou, inclusive está aí na tela, essa matéria foi decidida num recurso extraordinário do ano passado, ministro Dias Toffoli, e me parece, não obstante, mas o encaminhamento do processo, ele já vinha, na verdade, de uma orientação que todos os tribunais, e não só o Supremo agora com a questão do PIS e COFINS, mas em outras ocasiões esses tribunais já tinham direcionado. E qual é a direção? Para que a tributação recaia no fato gerador, tendo esse fato gerador como um fato jurídico, definido na norma tributária, na lei, e que impõe a rigor, e eu acho que até uma parte do julgamento do Toffoli, me parece que ele tem razão, que quando a norma diz que você tem no fato gerador o seu direcionamento, se é receita, no caso do PIS e COFINS, a receita está definida quando a operação de venda, quando você está falando de venda de mercadoria, por exemplo, a transmissão da propriedade aperfeiçoa, nesse particular, a operação venda, e que você, nessa linha de raciocínio, o que aquela empresa teria a partir da venda é um direito de recebimento, e não necessariamente mais a possibilidade de desfazimento da operação, eis que ela aperfeiçoada estaria, e essa foi a linha do Toffoli, e tiveram nesse julgamento 2 votos contrários, do Celso Mello e do Marco Aurélio, que votaram diferentemente, mas, obviamente, ficaram em minoria e perderam. Então, o voto condutor a dizer que o aperfeiçoamento do fato gerador, no caso do PIS e da COFINS, no momento da transação e que ela não é devolvida e, portanto, diferentemente de venda cancelada, é esse paradigma, venda cancelada e venda não cancelada com não pagamento pelo adquirente do produto, é o ponto fulcral aí da discussão. Pois bem, o que eu vejo aí de imperfeição, talvez, quando o ministro Dias Toffoli coloca que a operação sobre o fato jurídico ela está aperfeiçoada e, portanto, o fato gerador acontece e dali para frente não se precisa avaliar absolutamente mais nada, ainda que o adquirente do produto não faça o pagamento ao fornecedor, e aí começa, na minha maneira de ver, algo que deveria estar no radar, embora tenha sido levado para discussão, que é um outro princípio constitucional, que é o da capacidade contributiva. Ora, quando se diz que o fato gerador se aperfeiçoa com a transmissão da mercadoria, entendo eu que, até aí, isso há uma razão e está adequado. O que a gente não pode deixar de perceber é que há outros princípios, né, dentro da Constituição, esse da capacidade contributiva, que nunca, ou quase nunca, dentro dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, é um princípio que tem sido esmiuçado. E ele precisa ser esmiuçado. Ele precisa ver a realidade dos fatos. Ora, aí eu vou, para tentar aqui
fechar a minha opinião sobre esse tema, eu vou trazer à luz aqui um tema que o Paulo Henrique colocou do imposto de renda, quando você tem um produto, uma mercadoria, ou mesmo uma prestação de serviço, que você faça a venda e você não receba. Existe uma norma no imposto de renda, que tem os limites X lá, em que não recebia dessa venda num período de 6 meses, quando tem um determinado valor, já não me lembro agora exatamente qual o valor, no passado era R$30 mil, você não recebendo em 6 meses, você podia fazer, você podia fazer a baixa, a recuperação daquele valor que antes você levara a resultado, então você pode fazer a baixa desse contas a receber, né? E acima de um determinado valor, estou me ajudando aqui, até 15 mil, etc., 6 meses, e acima disso, com um ano, inadimplida aquela operação, o contribuinte também tem direito de recuperar isso no imposto de renda. Pois bem, o que eu vejo com esse princípio do imposto de renda? É que, na verdade, o legislador, embora tenha sido legislador ordinário, porque isso está numa lei ordinária, se não me engano, a Lei 9.430, de 96, o legislador ordinário, neste particular do imposto de renda, na minha visão, o que ele quis incitamente colocar na norma foi dizer o seguinte: olha, o fato gerador do imposto de renda é a competência. Vendeu a mercadoria, registra-se, apura-se o resultado e pague-se o imposto de renda correspondente. Todavia, reconhece, na minha maneira de ver essa norma, que, dado um determinado prazo, 6 meses, com um valor X, e um ano com um valor um pouco maior a partir daí, não recebida a mercadoria, a renda deixou de existir. Aquela que, no momento 1, reconhecido o fato jurídico do ganho, ele não se aperfeiçoa. E não se aperfeiçoa justamente porque houve ali um reconhecimento da perda da capacidade contributiva daquela empresa. Então, isso não é regime de caixa, necessariamente. É o regime de competência. Mas, inclusive, regime esse de competência, que a rigor é visto em todo o mundo. A rigor, tributos como o IVA, né? Tributos como o próprio imposto de renda, em quase todo o mundo, não é sobre regime de caixa, é sobre regime de competência. Todavia, e aí é que eu acho que há a falha lá no julgamento do Toffoli, quando ele diz que o fato gerador do PIS e COFINS se aperfeiçoou e se exauriu pelo simples fato da transmissão da mercadoria ter sido feita, ele deixa de avaliar, no momento 2, que a capacidade contributiva ficou ferida. E o momento 2, para mim, a semelhança do imposto de renda é o não recebimento. Eu preciso dar um tempo para que aquela mercadoria seja recebida. E eu não estou aqui pugnando pelo regime de competência, de caixa, friso. Eu estou pugnando pelo regime de competência com uma reavaliação da capacidade contributiva posterior. E essa capacidade contributiva posterior, dado um tempo, não pago, o Estado tem que devolver o que recebeu. Devolver como? Num crédito. Porque se aquela empresa continua em marcha, ela poderia abater, dentro de um período, vamos fazer um comparativo com o imposto de renda, a mesma regra que eu digo que incitamente está reconhecido a falta de renda quando não há o pagamento, também aquela receita, já que PIS e COFINS incidem sobre receita, e isso valeria também pelo próprio ICMS, este que é um imposto que tem como fato gerador básico a saída da mercadoria, não é bem a receita, mas essa saída da mercadoria ela tem como base de cálculo o preço.
o valor da mercadoria. Óbvio, se esse valor não é recebido, o mesmo tratamento deveria ser dado. Um crédito ao cliente. Pois não, Paulo? Só para perguntar, aproveitar, não quero quebrar do raciocínio. Para o ICMS, a lógica é a mesma ou é mais difícil você tentar encontrar alternativa? Porque acontece isso também com o ICMS, né, Gerson? Não, eu acho que a lógica deveria ser a mesma, sempre. Por quê? Se embora o fato gerador... Quando você diz, Paulo Henrique, que é mais difícil, é simplesmente, na minha visão da tua pergunta, é simplesmente que você está comparando o fato gerador cravado na 10637, na 10833, para PIS e para COFINS, que é receita bruta, né? Enquanto para o ICMS é saída, né, da mercadoria. Mas veja, no caso do ICMS, não obstante o fato gerador ser uma mera saída, e até uma doação não havendo isenção, teria tributação do ICMS, diferentemente do PIS e COFINS, que numa doação eu não teria receita e, portanto, não haveria tributação para quem doa. Embora esses fatos geradores, em essência, eles sejam diferentes, são distintos, mas eles têm como âmago a sua base de cálculo. A base de cálculo, num e no outro, é o preço cobrado. Porque receita bruta é preço. ICMS é valor da mercadoria. Valor da mercadoria, numa compra e venda, é o preço. Então, se eu estou tratando de uma compra e venda, ela tem que se aperfeiçoar por completo dentro tipificado da norma jurídica, mas com um complemento disso em relação à verificação da capacidade contributiva. E, para mim, essa capacidade contributiva ela tem que ir até o final da linha, porque não se admite que alguém pode outra operação e não receber e tenha que recolher os tributos num exemplo muito esdrúxulo, imaginando que alguém vendesse por um ano, mês a mês, mercadorias a prazo, e não recebesse absolutamente nenhuma venda dessa. Ele quebraria por falta de caixa. E o Estado ainda abocanharia, ainda executaria uma dívida quando ele não tem nem dinheiro para continuar desenvolvendo o seu negócio. Então, não sei se eu estou me estendendo muito, mas eu vejo que o Estado deveria devolver. Agora, para finalizar, talvez, nesse particular, já que a gente está falando de reforma tributária, eu, sinceramente, eu não vejo que essa situação ela vai se resolver se numa eventual reforma tributária não houver uma definição na própria norma jurídica que mude o sistema tributário. Porque se não mudar, permanecer do jeito que está, eu não tenho dúvida que o Supremo vai dar o mesmo remédio que ele deu agora. A gente tem tentado, no escritório, a proposição de algumas ações judiciais, justamente nesse sentido, Paulo Henrique, que você falou sobre uma inadimplência muito maior no regime, numa situação de pandemia que a Covid está nos trazendo. Então, não é só que, na maioria dos casos, os juízes e os tribunais têm defendido a posição de que o contribuinte tem que continuar recolhendo seus tributos, porque o não recolhimento dos tributos faz com que o Estado também perca, e o Estado é o provedor justamente de recursos para amainar essa situação da pandemia. Então, no final das contas, é o cachorro correndo atrás do rabo, porque, ou numa melhor
exemplificação é o bolero de Ravel. A gente vai e volta na mesma nota. Se o contribuinte não tiver dinheiro, paga o tributo. O governo, não tendo dinheiro, também não faz o seu papel. E aí, mas essa proteção, a gente tem visto que, assim, de 100 casos, a gente está conseguindo industriário nesse particular. E a gente verifica o seguinte, até empresas que têm seu próprio cartão de crédito e venderam a prazo, até as vendas feitas no passado, no mês antes da pandemia, março, por exemplo, deixaram de ser recebidas 40% a 50% dos valores que foram vendidos até antes. Então, o problema de caixa ainda piora, porque agora não se está vendendo e antes o que se vendeu não se recebeu. Então, é uma situação de extremo desconforto, uma situação, como você falou, de fato, nunca vista, mas, infelizmente, até esse momento, o judiciário, em regra, não tem se sensibilizado, seja com a questão de postergar o tributo para um pagamento em outro momento sem acréscimos legais, seja com a questão de não recolhimento ou uma suspensão de recolhimento até o momento do recebimento das parcelas ou das receitas inadimplidas. E isso não tem sido visto com bons olhos pelo judiciário nesse momento. Então, é ruim, mas é o que... É o que tem, né? Existe projeto de lei, se eu não me engano, eu anotei aqui, é 1646 de 19, que vem a tratar exatamente dessa questão da inadimplência, de recolhimento do tributo pelo regime de caixa. Diferente um pouco do que eu falei, mas eu sinceramente acho que isso não passa mormente nesse momento. E acho eu, infelizmente, embora todo esse esforço, não só seu, Paulo Henrique, mas até talvez do próprio Congresso Nacional, ou pelo menos do Rodrigo Maia, no sentido de levar à frente a reforma tributária, eu acho um momento muito complexo, muito difícil, porque a ideia da reforma tributária era simplificar, reduzir a carga tributária. Esse momento é um momento muito difícil de se pensar em redução de carga tributária. Estão vazios e vão ficar assim por um bom tempo. Já se fala numa queda do PIB brasileiro em 5,9%. Ontem eu conversando com um americano, na verdade com um brasileiro que mora nos Estados Unidos há uns 20 anos, a queda nos Estados Unidos do PIB, eles estão pensando já em torno de 5%. Então, no Brasil, de certo, vai ser bem mais. E essa recuperação ela vai ser muito lenta. E, sendo lenta, a gente vai precisar de arrecadação. Então, infelizmente, pelo menos é a minha visão particular, eu não vejo clima hoje para uma reforma tributária, embora a gente tenha que lutar por isso. E, 2, a questão da possibilidade de uma redução e de uma simplificação nesse momento. É o que eu gostaria, sinceramente. Vou fazer força, mas não acho que isso seja algo factível para esse ano de 2020. Então, eu já falei demais, deixo a palavra aí com vocês e agradeço. Não, já você nunca fala demais, Gerson. Obrigado aí, pô. Obrigado por abrilhantar aí a nossa conversa com nossos colegas aí, né? Alguns colegas, alguns professores nossos alunos aí. Obrigado mesmo. E profissionais da área tributária, contábil, tributária. Eu estou contigo, Gerson. Eu sou tão pessimista com a reforma tributária quando eu sou um pouco pessimista com a possibilidade de título do nosso time, né? Quando a gente olha o time atual que a gente tem aí. Então, mas a gente sempre torce, né? A gente vai para o estádio, acredita, bota a camisa e tudo, mas a gente sabe que as chances são reduzidas. E a reforma tributária, fazendo uma analogia grosseira, ainda mais nesse momento que está coberto de razão, o clima é muito difícil para isso.
Mas a minha preocupação, Gerson, e você lida com isso, você e os colegas que estão aí, a maioria da área tributária, né? Vocês lidam com isso com intensidade no dia a dia, mais do que eu até, né? A gente continua, Gerson, com a substituição tributária completamente torta no Brasil, como você bem mencionou, né? A substituição tributária esfarelada com a decisão do Supremo, que já tem 3 anos essa decisão do Supremo aí, dizendo que quem vender mais barato vai pegar dinheiro de volta, e tem estado que ainda não regulamentou isso. Isso é uma confusão enorme. A própria substituição tributária é um ponto aqui que também deve ser levado em consideração, né, Gerson? Porque muito comércio, eu falei até isso na live na segunda-feira lá, muito comércio de pequeno porte vendeu suas mercadorias e vendeu não, deu suas mercadorias, jogou fora, porque todo aquele cara que é franqueado, ele não teve o que fazer com a mercadoria de uma hora para outra, né? Ele estava com estoque, de repente ele começou a esvaziar o movimento, teve que fechar, e o que ele comprou já tinha substituição tributária, já teve cobrança da indústria lá que vendeu para ele, e ele teve que jogar fora aquilo ali, tá? Tive muita doação pela mídia aí, né? De estabelecimentos comerciais doando o bem. E o ICMS que foi recolhido ali? Tá? Em alguns casos tem até PIS e COFINS monofásico que foram recolhidos sobre aquele produto ali, que tem validade, e o cara não vendeu. Né? A Constituição autoriza lá ele pegar o dinheiro de volta, mas como é que vai fazer isso? É tudo muito complicado. Então, esse sistema tributário, Gerson, eu concordo com você que não tem clima para você fazer uma reforma tributária. E por isso até que eu estava falando ali, não é mexer tanto na Constituição, mas, pelo amor de Deus, não dá para deixar esse PIS e COFINS mais do jeito que está, porque você já está mais do que lotado no nosso judiciário com discussões sobre negócio de crédito, o que gera crédito, o que não gera crédito. Agora tem a discussão dos equipamentos da Covid-19, né? O pessoal perguntou aqui no outro dia, muito interessante, e tem surgido muito essa pergunta, a compra de equipamentos, máscara e luva, para o empregado trabalhar, gera crédito no comércio, por exemplo? Teoricamente não, né? Porque comércio não tem insumo ali caracterizado, mas você vai aplicar aquela lógica toda do insumo lá, do fundamental, do essencial, que é o que tem sido analisado caso a caso, porra, isso não é essencial para a empresa conseguir abrir e funcionar? Você conseguir ter os equipamentos de proteção para o empregado conseguir realizar sua atividade numa situação de pandemia dessa aqui? Então, a minha preocupação da gente não fazer nada, por mais que eu entenda que não tenha clima para a gente fazer, é deixar o sistema tributário caótico. E eu entendo, e até por conta do que o governo vai ter que fazer, já fez um pouco, mas vai ter que fazer muito mais ainda, vai aumentar a sua dívida, eu entendo que é impossível você reduzir a carga tributária. Eu sei que quem está no governo hoje, e aí não tem qualquer viés político aqui, minha análise é sempre técnica, tá? Eu sei que quem está no governo hoje, por um viés de estilo, né, mais liberal, liberal não aumenta imposto, liberal não faz isso, liberal não faz aquilo, olha só, não vai dar para ter esse sistema tributário como está aí, mesmo que você tente simplificar, sem ter um aumento de imposto. Se você não aumentar um pouquinho, não estou falando aumentar demais, né? Mas não aumentar um pouquinho de forma organizada a carga tributária, você não vai conseguir cobrir o enorme déficit que você está criando aí, o aumento absurdo da dívida pública que está se criando por conta da crise da Covid-19. A gente ainda não tem os números de queda do PIB para esse ano, para esse período, isso vai demorar um pouco a sair. Mas eu concordo com você, é muito difícil, não vejo o clima, vejo o Congresso trabalhando remoto, mais difícil ainda de você aprovar um tema difícil como esse, mas a gente vai fazer a nossa parte aqui. A gente vai tentar, por isso até esse convênio com o CRC, para a gente tentar, Gerson, forçar pelo menos a simplificação, entendeu, Gerson? Pelo menos pegar essa tributação sobre o consumo e colocar por fora. Pelo menos, para você começar a simplificar, diminuir, sustar ali os processos. Porque a legislação, já você vê o PIS e COFINS. Você tem uma empresa hoje, chegou para lá e falou, Gerson, procurou você no escritório, eu tenho uma empresa aqui no lucro real, ou presumido que seja. Eu posso tirar o PIS e COFINS, o ICMS da base do PIS e da COFINS? Você vai dizer, se você não fizer nada, você não pode tirar. Para você tirar o PIS e COFINS, você tem que fazer o quê? Você tem que interpor um recurso. Né? Você não pode, porque a legislação até agora não modificou o assunto. Quer dizer, não mudou. Não falou que a base não pega um, não pega o outro. Então, minha preocupação de não se fazer nada é deixar esse sistema tributário caótico, é deixar o ISS, os operadores de plano de saúde, sob cartão de crédito, essa situação caótica. Né? As empresas do Simples aí, o Simples é uma
uma indecência o que acontece no Simples. Muitas empresas no Simples acabam pagando mais tributo. Por quê? Porque é simples, é fácil, mas está tudo junto ali. Já viu um bocado de coisa recolhida, viu coisa recolhida demais. E ela não tem o que fazer. Pago demais, ela não tem o que fazer. Até por muitas vezes não saber, não conhecer. E aí acaba depois tendo gente se aproveitando da situação, é normal, e recuperando depois, buscando alternativas para recuperar 3, 4, 5 anos. Né? Difícil, mas a gente tem que manter o otimismo, né? Como nós, botafoguenses, estamos acostumados, né? Temos que ser sempre otimistas. É isso, gente. Eu vi aqui as perguntas, Gerson, acho que as perguntas, no geral, você deu um resumão, falou aí, nós falamos. Hein, Zé? Acho que não tem nada que no geral, não ficou respondido. Deixa o espaço aí para se alguém mais quiser falar, o Gerson quiser falar alguma coisa para fechar aí. Eu queria falar aí, como eu fui citado aí como botafoguense, né? E aí eu vou me manifestar aqui, né? Que apesar do que o Paulo citou e com o Gerson, nós não podemos abandonar o nosso clube, né? Não podemos também abandonar essa possibilidade de mudança aí com relação à reforma tributária. Então, isso é um tema bastante relevante. A gente no CRC, né, Paulo, vocês têm discutido muito isso lá, né? Ano passado a gente estava junto na comissão tributária. Mas aí, só para citar um pouco do que o Gerson falou e trazendo um pouco para a minha área também, que é a área pública, né? E realmente isso que foi tratado em juízo faz sentido, né? Porque nós já íamos ter déficit primário grande, né? E agora ele vai ser gigantesco, né? Quando a gente vê aí dentro do setor público. E como até nós falamos na palestra passada, isso é uma via de mão dupla, né? O público ele é sustentado pelo privado, e o privado em queda, isso vai ter um impacto gigantesco, né? Principalmente para os estados e municípios, né? Que ficam aguardando ali o socorro do governo federal, né? Então, a gente vê realmente esse cenário vai ser bastante difícil aí e com um grau de complexidade elevado para se decidir o que fazer, né? Nesse sentido. E também para chamar a atenção que nós já não estávamos numa boa situação, né? Então, isso traz um impacto ainda maior. Porque se a gente estivesse navegando em águas muito tranquilas, talvez a gente agora conseguisse amenizar um pouco, mas não estava, já estava difícil. E o que o Gerson falou, eu costumo dizer que eu não sou otimista, né? Mas eu tenho fé, né? Mas então, quando a gente tem fé, é que o PIB não tem uma queda tão grande aí, porque se ele chegar a 5%, o tempo para a gente voltar aí não vai ser fácil, né? Nós vamos precisar aí, sei lá, de um bom número de anos aí para que a gente volte a uma situação razoável. Era só isso que eu queria colocar aí um pouquinho para a gente discutir. Maravilha. O professor Emanuel, nosso professor Emanuel, representante aqui do estado do Mato Grosso do Sul, lá, nossa Campo Grande, onde a Covid-19 está bem devagar, graças a Deus, né, Emanuel? Quer dar uma palavrinha? Emanuel, tem como abrir o microfone dele, Liliane? Você que abre aí, que libera? O senhor consegue falar, Emanuel? Ele pode ativar o som dele, professor. Ativa o som aí, cara. Eu quero te ouvir aí. Fala aí. Estão me ouvindo? Aumenta um pouquinho o som. Estou ouvindo baixinho aqui. Tá no... Mas pode falar. Fala um pouquinho mais alto que chega. Espera aí. Oi, tá ouvindo? Muito bem, muito bem. Ah, então tá bom. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os amigos aí, né? Você, Pegas, Zé Antônio, o Gerson, né? Falar da minha satisfação e parabenizar pela iniciativa, né? Muito interessante. Vamos estar aqui todos sábados, se Deus quiser, juntos, tá? Eu queria fazer algumas observações com relação a esse tema. Até pegando um gancho do que você falou lá na sua primeira slide, a questão da mudança de cultura, tá? Eu tenho tido tenho feito algumas reflexões com relação a isso, né? Porque o que a gente discute muito é que a carga tributária das empresas é muito alta. Só que eu tenho defendido o seguinte: tem muitos impostos, tributos, que a carga é do contribuinte, do consumidor. A própria questão da exclusão da base de cálculo do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, as empresas entraram com ação lá pedindo dinheiro de volta, e quem pagou os tributos fomos nós contribuintes, fomos nós consumidores, né? Então, quando a gente discute essa questão
de pagar da inadimplência, a gente tem que tomar o cuidado, na minha opinião, porque é o seguinte, porque a empresa precifica a inadimplência no preço. Ela precifica a inadimplência no preço. É claro que nós estamos numa situação diferenciada agora da Covid-19, que isso pode não ter acontecido, né? Mas quando numa situação normal ela precificou, nós pagamos. E aí? Ele não vai pagar isso e nós? Ele vai dar esse desconto para nós? E o crédito da mercadoria que ele usou lá e que vendeu e que não... E depois ele vai devolver. A gente tem que analisar essas coisas do ponto de vista operacional, que vai virar também mais outro imbróglio. Né? Então, me preocupa, né, essa questão, a gente tem que pensar bem, porque tem essa questão da precificação da inadimplência no preço. E nós, consumidores, pagamos por isso. E aí, ele vai ter o benefício? Né? E nós? Ele vai baixar o preço? Né? Se ele não pagar lá na frente, ele cobrou, ele vai devolver para a gente? Não vai. E aí, como que a gente fica? Perfeito, Emanuel. Eu estava até escrevendo aqui que nas empresas de energia, né, eu estava lendo o balanço delas essa semana, elas têm que devolver ao contribuinte, né? Elas registraram lá o ativo, que elas estão com ação na justiça e tiveram trânsito julgado, mas elas botaram no passivo também quase o valor todo, que elas vão devolver o valor todo para os contribuintes. Não sei como é que isso vai ser feito. Não sei como é que isso vai ser feito, né? Eu entendo, concordo com você, mano. É outra discussão, outro dia a gente vai ter que discutir isso aqui também. Isso teria que ser devolvido para todo mundo. Ou devolve para o teu cliente ou não pega. Mas aí é uma opinião sobre o assunto. Esse assunto é polêmico pra caramba, né? Uhum. Mas essa observação é importante, Manuel. Mexe com cultura tributária, com a cabeça, né? As pessoas têm que refletir e cobrar. Né? E a minha percepção é que a hora que você migrar essa tributação, colocá-la nas costas com mais intensidade das pessoas físicas, quando o IRPF, Manuel, passar a ter um peso maior na tributação, até pela cultura um pouco maior das pessoas que têm renda mais elevada, eu entendo que a cobrança a governos vai ser um pouco mais intensa, né? Vai ser um pouco maior em relação a dinheiro público. Como hoje você tem uma tributação calcada no consumo e ele é diluído, você acaba meio que de forma invisível, não observando especificamente o imposto, isso acaba passando ao largo. Né? Minha percepção é que a mudança cultural a mudança no sistema tributário, o mix mudar, você colocar mais tributo na pessoa física e no imposto de renda, eu acho que a gente vai conseguir criar um pouco da melhoria dessa cultura. Resolver nunca vai resolver, mas vai criar um pouco. Tá? Obrigado aí pela participação, cara. É sempre bom ter você aí. Semana que vem a gente não vai ter, porque eu combinei com o Samir de dar um tempinho só para organizar pelo CRC bonitinho. E a gente vai fazer no dia 30, vai organizar, botar a divulgação bem feita. Não sei se vai ter que fazer inscrição, se vai ser direto no YouTube. Eu estou costurando com ele porque a gente tem uma ressonância maior no CRC, né? Consegue chegar a um público muito maior. Você vê, nós fizemos semana passada o nosso evento aqui, tinha quase 60 pessoas. Foi 5 horas da tarde, 5 às 6, 6h20. A gente colocou lá na internet, não tem 100 visualizações. É um tema muito complicado, as pessoas não veem, não gostam. Né? O cara vai ver 1 hora de vídeo desse, o cara desliga com 5 minutos, ele não tem paciência. É normal, a gente entende isso, o mundo é assim. Mas esse tema é um tema relevante, é um tema que afeta o dia a dia das pessoas. Né? Como eu brinquei semana passada, o Nescau, de R$ 6 do preço, 2 é imposto. Então isso afeta todo mundo. Isso afeta todo mundo. E afeta mais aquele que ganha menos. Quanto menos a pessoa ganha, maior é aquele peso na renda dela. Tá? Obrigado, Emanuel. Aí abri aqui espaço, se alguém mais quiser falar. O professor Anderson Fraga está aí na área, o professor Edmilson. Tem muita gente boa aqui no grupo. Quem quiser, fique à vontade aí para falar rapidamente para a gente fechar, gente, que eu queria fechar 4h30, para a gente não passar de 1h30. Professora Renata, William Saab, William de novo prestigiando aí, botando um monte de observações importantes aqui, relevantes. William, obrigado. Viviane, Raíssa, Natácia sempre participando muito bem. Natácia foi que puxou esse tema aqui na outra live aí que a gente fez com o professor Zé Antônio, e a partir dali a gente avançou um pouco mais nisso. Muito boa observação da Natácia lá atrás no saneamento. Mônica Barreto, Lourdes, Lídia, Juliana, Jussiara, João Vitor, Jéssica, Gabriela, Felipe Calixto, Elísio é o meu velho Elísio de Guerra, meu companheiro lá da UF, tá atrás, ou é outro Elísio? Edson Peixoto, grande Edson, Edmilson, professor Edmilson,
vascaíno. Oh, grande. Estou na mesma situação que vocês, amigo. Vocês estão falando de Botafogo aí, eu estou igualzinho. Eu não estou muito diferente de vocês, não. Talvez até um pouco pior. Cara, eu até queria fazer um comentário com vocês. Eu acho que essa colocação... Primeiro, parabenizar o Gerson. O Gerson é um amigo da qual eu aprendi e aprendo muito com ele sempre, né? E vocês já fazem parte da minha família. Mas eu queria fazer um comentário a respeito de tudo que vocês falaram. Eu acho que essa união junto ao CRC, eu acho que seja mais uma avalanche de informações e de propagação para que a gente possa divulgar isso. Como você falou, o tema é extremamente espinhoso, cara, muito, é verdade. Nós somos vozes e que, na sua grande maioria, elas não ecoam. E a gente precisa ecoar isso. Eu acho que são plataformas simples, fáceis, e eu coloquei aí uma observação. Eu participei de um encontro há pouco tempo com membros do governo para falar sobre reforma tributária. Cara, deu vontade de levantar e sair, porque parecia uma feira. Todo mundo puxando um pedaço para aqui, um pedaço para a região norte, um pedaço para a região nordeste, para o sul, sudeste. Caramba, e a gente não discutia o principal. O que vocês colocaram é basicamente isso. A gente procura discutir muito isso nos nossos cursos. Eu fiz recentemente junto a vocês lá, e a gente observa que todo mundo tem uma ânsia grande da coisa, mas a gente faz muito pouco. Nós somos muito poucos. Tem tanta gente envolvida, mas nós somos muito pouco. Alguém tem que nos ouvir, cara. E aí esse trabalho que vocês fazem e vamos fazer aí junto ao CRC, eu espero que venhamos a ecoar com um pouco mais de dinamismo. O Gerson já divulga isso há anos, com esse trabalho que ele faz dentro dessa área, com essa visão contábil, jurídica. Isso é show. Você, Pegas, Zé e outros grandes, o Anderson, que também está na área, o Emanuel, lá em Campo Grande, que é outro profissional, show. Então, a gente tem aí uma galera que a gente precisa fazer isso, ecoar isso. A gente precisa, sabe, tipo assim, vamos fazer de conta, vamos unir aí os nossos, trazer aquele espírito botafoguense que eu tenho lá da época antiga, e vamos botar esse time para vencer esses. O meu tá razoável, mas o meu tinha uma época de Juninho e tal, não sei, etc. Tá bem, então vamos botar essas caras. A gente tem que aparecer, cara. A gente tem que, pelo menos, levantar a mão e, olha, existe uma nova possibilidade, existe um novo trabalho. Gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Excelente trabalho. Show! Obrigado, Edmilson. Obrigado. Gente, vamos fechar aqui. Isso que você falou, Edmilson, é importante. O Zé Antônio também falou ali falou também ali sobre a não abandonar, né? Só para fechar, está encerrando já 4h30. Eu me lembro que eu estive em Salvador uma vez, né? Aí, conversando com um taxista, ele era torcedor do Vitória, né? E o Vitória, naquela época, estava na terceira divisão. Aí ele falando, o filho dele era Vitória também. E o pai, jamais com mais idade, né, desgostoso do futebol, falou, eu não estou com saco mais de ir no estádio, não, mas meu filho me fez ir. Aí ele contou a história do filho, né? Falou, o filho dele chegou para mim, um sábado à tarde, Vitória ia jogar, eu não queria nem saber do jogo. Chegou para mim e falou, pai, se eu tivesse um amigo, pensa num amigo seu que você gosta muito. Ele, pensei, aqueles de bar ali que você adora, de muitos anos, pensei, se seu amigo tivesse doente, internado, numa situação difícil lá, precisando de uma visita, o senhor ia visitá-lo? Porra, agora, quem que está doente? Não, só estou dando exemplo. Só ia visitar. E agora? Quem é que está doente? Não tem ninguém, é o Vitória. O Vitória está muito doente, mas está muito doente, está precisando do senhor lá no Barradão para te ajudar a sair dessa terceira divisão aí. Porra, o pai falou que começou a chorar e pegou a camisa e foi para o estádio com o filho. Né? Isso é uma analogia. A gente não pode abandonar esse país, né? Não pode abandonar por isso que esse trabalho de reforma tributária é um trabalho que, se você pensar, não estou preocupado com o holofote, não quero aparecer, não tenho necessidade disso, graças a Deus. É porque, cara, me incomoda. A gente vê o dia a dia, vê a situação. Né? A gente tem parentes, amigos, colegas em situação muito difícil, com essa pandemia já estavam antes. E a gente vê como o sistema tributário está desorganizado e como ele acaba afetando as pessoas de menor renda, afetando muito a classe média. A classe média não observa, mas ela é muito afetada pelo sistema tributário. Então, isso incomoda bastante a gente. Então, a gente não pode desistir disso, né, Edmilson? Não podemos abandonar um amigo doente, ou esse amigo doente é o nosso país, está muito doente, está precisando que a gente faça um pouquinho, além do umbigo, além de olhar só o seu pedaço. O meu imposto vai aumentar, sim. O meu quintal pode ficar um pouco menor, mas a floresta tem que ficar
respirável, com melhores condições de respirar. Então, muito bom, Edmilson, você ter lembrado isso. Essa tua observação foi importante da reunião que você teve. A gente espera, o CRC vai ajudar bastante a gente a criar um grupo de estudos tributários. Aí eu vou fazer isso com o Zé Miguel, para a gente fazer um trabalho realmente diferenciado. Eu conto com vocês, 27 comigo aqui, que estão até agora, conseguindo resistir até 4h32 da tarde, aí no sábado. Obrigado mesmo. Obrigado à audiência qualificada de todos, a participação do Gerson, do Edmilson, do Anderson, do Emanuel, da Renata, de todo mundo. Eu acabei não citando os últimos aqui, foi na hora que você fez o teu comentário. Né? Agradecer aí, faltou o Felipe, Emanuel, Elísio, Edson, eu já tinha citado, os 3 Brunos aqui, Bruno Dias e Bruno Fonseca, o Anderson, além do Anderson Fraga, que eu já tinha falado. Obrigado a todos Gerson vocês. quer Tá? falar, Paulo. Ajudem a gente a divulgar, Zé. Fechamos aí. Não, o Gerson quer falar. Fala, Gerson, para a gente fechar. Você fecha. Vamos lá. Não, eu não quero atrapalhar não até o horário, mas eu só queria dizer o seguinte: primeiro, essa luta, de fato, em relação à reforma tributária, ela não pode parar. E segundo, só incluir, talvez, eventualmente, num ponto, num dado momento, que é o seguinte: uma das coisas que afeta muito as empresas hoje, no seu crescimento, é justamente essa situação de você, às vezes, estar começando pequeno, no simples, e a única alternativa, quando você ultrapassa a receita bruta, é para ir para um lucro presumido. Só que a carga tributária que você tem numa faixa maior do simples, para você passar para o lucro presumido, é preciso você continuar pequeno. Significa dizer o seguinte: você, ao invés de estar incentivando um crescimento das empresas, você desincentiva. As empresas procuram laranja, as empresas procuram parentes para montar outras entidades para não sair do simples. Então, eu acho que, né, já que a gente está falando de reforma tributária, é deixar um espaçozinho para que a gente possa fazer com que a empresa entre num ramp-up, num aumento de carga tributária, mas algo suportável quando ela sai do Simples Nacional. Era a última palavra, PH. Eu queria deixar aqui para encaminhar também esse estudo aí, através do CRC, enfim, das entidades que venham participar dessa reforma tributária. Muito obrigado a todos e um saludo lá para o Emanuel, que tem um tempo que eu não vejo. Prazer aqui ouvi-lo aqui. Muito legal. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gerson. Obrigado, gente. Abraço mais uma vez, fechando. Então, a gente vai divulgar aí, tá? Dia 30 vai ser o nosso próximo, e aí já vai ser integrado com o Conselho Regional de Contabilidade. Essa apresentação vai estar colocada no YouTube, lá no canal do IPEC, também no meu canal, para vocês divulgarem, né? Até vocês participaram aí também, para vocês divulgarem. E mantenham-se antenados, mantenham-se ligados. A gente tem que, deixa eu ver aqui as últimas mensagens aqui antes da gente ir embora. A gente tem que transformar esse negócio aqui, tá? Obrigado, alegria, ótimo sábado, ótimo final de semana, e, se possível, fiquem em casa, quem pode, claro, porque a gente precisa sair desse sufoco. Abraço! Um abraço.